Olá, olá a todos! Estamos aqui ao vivo, começamos esse workshop sobre missões com esportes, e meu nome é Lealdo, eu moro hoje no Brasil, aqui em São Paulo, mas nós já fomos missionários na Rússia por vários anos, e lá nós desenvolvemos, então, alguns projetos envolvendo esportes, mais especificamente futebol, né? Em 2010 nós começamos, e hoje nós já temos vários projetos que estão rodando por si mesmo lá na Europa. Então, na Europa, basicamente na Rússia e em outros lugares mais. Eu gostaria de apresentar um pouco para vocês a respeito dos nossos projetos, como que a coisa tem acontecido, trazer algumas ideias e trazer também para vocês algumas possibilidades daquilo que pode ser feito em missões na Europa de alguma forma, né? Basicamente, os projetos, eles têm o mesmo caráter, as mesmas bases, vai diferenciar de país para país, dependendo do contexto cultural, dependendo de como que você vai desenvolver esse projeto. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Então, eu gostaria que a gente conseguisse aí colocar a nossa apresentação, né, do PowerPoint, se for possível. Produção, se puder colocar aí, eu agradeceria. E nesse momento, nós estamos, então, começando esse workshop sobre esportes, tá? Missões em esportes. E tudo aqui fica o ponto, por que eu vou usar esportes, né? Esportes é necessário para missões, eu posso usar algum tipo de esporte, que tipo de esporte eu posso usar? O esporte é sagrado ou é profano? Tem gente que tem certas dificuldades com isso, né? No Brasil, durante muito tempo, o esporte foi negligenciado pelas igrejas e basicamente não se trabalhava com isso. E nos últimos 20, 30 anos, vamos assim dizer, o esporte começou a ser uma opção de evangelismo. Se vocês lembrarem, né, para quem é um pouco mais antigo, do movimento dos atletas de Cristo, né, que continua até hoje, mas começou lá com jogadores de futebol, depois foi para vôlei, basquete, enfim, todos os campos. E por que falar de esportes? Por que esportes é tão importante dentro do trabalho de evangelização? E aí vem uma das questões que, para mim, é fundamental, porque o esporte é uma linguagem universal. Tá? O esporte é uma linguagem universal. Aonde você for, seja o país que você vá, países fechados, né, países restritos, países abertos, você vai para países pobres, países ricos, enfim, aonde você for, você tem essa característica de que lá se praticam esportes, porque esporte é vida, no sentido de que você sabe, nós sabemos, né, que quem pratica esporte tem uma vida mais saudável e tudo mais, né, e isso é uma coisa que é muito, muito bom do ponto de vista estratégico, você olhar e perceber que existe algo que tem esse apelo, essa abrangência universal. Você vai lá nos lugares mais famosos do mundo, né, você vai ter alguém jogando alguma coisa. Se você for naquela vila mais remota, no meio do mato, no meio da floresta, ou no meio do Saara, né, do deserto, você vai encontrar gente praticando algum tipo de esporte, porque isso faz parte da vida humana, certo? Então, por que não usar isso? Algumas pessoas tiveram, e algumas ainda têm, né, certas restrições em relação a isso, porque pensam que isso é algo do diabo, é algo que só traz confusão, briga e tudo mais. Ok, todas as áreas da vida ocorrem isso, né? Então, é a mesma coisa que você disser assim que as pessoas não podem casar porque muitos se divorciam, né? Ou então, nós não podemos ter instrumentos musicais na igreja porque são tocados nesses concertos de rock, enfim, algo profano e etc. Será que o esporte também estaria nessa categoria de profano e algo que não pode se envolver um cristão? Pois bem, como eu falei para vocês, nos últimos 30 anos, basicamente, nós tivemos uma mudança dessa mentalidade. E, além de ser uma linguagem universal, o esporte tem um apelo muito forte
né? E por que ele tem essa característica de linguagem universal? Por causa que ele desperta paixão, né? Todos nós, em algum momento, já praticou algum tipo de esporte, ou já se envolveu, já assistiu, já torceu para algum time, nem que seja pela seleção brasileira, né? Alguns já tiveram essa experiência de campo ou de quadra. Então, ele desperta paixão nas pessoas. É uma linguagem universal também porque tem regras, e essas regras são universais. Como, por exemplo, o vôlei é praticado no Brasil, basicamente ele é praticado em todos os países do mundo. Então, existe algo que une, não é cada lugar tem regras próprias no esporte. Alguma coisinha eventualmente pode ser adaptado, mas a regra geral é a mesma, né? São 11 jogadores em campo para cada time de futebol. O objetivo é fazer o gol. Então, você tem ali regras básicas e a dinâmica também. O esporte, em geral, ele é dinâmico, ele tem um apelo, né, de dinâmica, físico e etc. E mais importante, talvez, é todo o destaque midiático que o esporte recebe. Você já parou para pensar, para ver o quanto que a imprensa dá atenção aos esportes de uma forma geral? Talvez no Brasil, né, se você está no Brasil, você percebe que existe aí 90% praticamente focado no futebol e, infelizmente, outros esportes recebem menos atenção. Mas, de qualquer forma, a mídia está lá, está cobrindo o evento, seja a Olimpíada, seja a Copa do Mundo, seja a Libertadores, Copa América, o campeonato feminino de vôlei, a liga de vôlei, etc. Então, o esporte é algo que chama a atenção, né? Desperta interesses, desperta muita vontade das pessoas estarem juntas. Então, tudo isso faz o esporte ter uma linguagem universal. E pensando nisso, pensando nessa dinâmica que o esporte nos traz, que ele nos proporciona, né? Nós tivemos há uns anos atrás, aí, como eu falei, 2010, desculpa, em 2010, realizamos o primeiro projeto lá na Rússia. Eu vou usar o projeto Rússia aqui apenas como um exemplo, tá? Eu sei que para cada lugar, para cada país, algumas coisas mudam, mas tem coisas que são interessantes e tem coisas que são básicas, são bem básicas em todos os países. E a gente vai falar sobre isso. Presta bem atenção nisso daqui. E aí eu vou falar também sobre futebol, porque o nosso projeto desenvolveu futebol, mas você pode pensar qualquer tipo de esporte, tá? Qualquer tipo de esporte serve aqui. Só falamos mais do futebol pela questão de que o nosso país é conhecido pelo futebol e ele tem um apelo bem mais universal, é o esporte número 1 no mundo. Mas se você gosta de basquete, se você gosta de vôlei, se você gosta de outros esportes, tudo bem, nós vamos tentar abranger aqui os esportes de uma forma geral, mas vamos focar um pouquinho só no futebol pela prática que tivemos. Então, em 2010 tivemos esse projeto lá, e nós planejamos durante anos esse projeto, né? Começamos o planejamento em 2007, levamos 3 anos para concretizar a primeira viagem das equipes para lá. Nós morávamos na Rússia, nós somos missionários na Rússia, e aí esse projeto começou em si em 2010. Se você tiver aí curiosidades depois para ver vídeos, fotos, testemunhos em russo, com tradução, logicamente, né? Testemunhos dos nossos participantes em português, você pode acessar aí uma página no Facebook, né, chamado Projeto Rússia, e depois vai estar aí na descrição. Creio que o Glauber vai providenciar isso também, a nossa equipe, que é fantástica, que está aí nos bastidores trabalhando com a gente. Vai providenciar isso para vocês. Ou então, também, no YouTube, nós temos uma página que fala um pouquinho sobre isso, né, mostra lá os vídeos da internet. Mas falando do próprio projeto, por que se envolver com isso? Por que envolver projetos missionários, né? Por que fazer isso? Não sei se você sabe, mas existe um número altíssimo do índice de suicídio infantil no mundo. E especificamente na Europa, estamos falando aqui de Europa, os índices são muito altos. Para você ter uma ideia, pegando a Rússia, que era o nosso país que nós estávamos trabalhando, o índice de suicídio infantil na Rússia era 3 vezes maior do que a média mundial. Então, muitas crianças e adolescentes se matam, né, por
falta de perspectiva para a vida, etc. E aí o governo, ele tem políticas para tentar evitar esse tipo de situação, mesmo porque a população não é muito grande na Rússia e há problemas demográficos de decrescimento e etc. Então o governo tem políticas para isso, e preste atenção nisso. O governo tem políticas para trabalhar com crianças e jovens e adolescentes. E olha só, isso é interessante porque abre possibilidades, porque o esporte é uma das ferramentas que o governo usa. Segundo lugar, né, além dessa questão dos índices de suicídio, de problemas familiares, nós temos aí, por exemplo, a questão dos divórcios, altos índices de divórcio no mundo, né, principalmente na Europa, e a figura do paternal, né, muitas crianças com os lares destruídos, eles não têm uma referência paternal ou maternal. E se vocês se envolverem com um ministério desse, principalmente de esportes, né, seja lá qual for, você acaba se tornando uma espécie de pai ou de mãe para muitas crianças. Então, a figura paternal, se ela é ausente do pai, né, o pai físico, o pai de sangue, o professor, o amigo que está desenvolvendo o projeto pode se tornar alguém de referência. Nunca vai substituir o pai, mas pode se tornar alguém de referência. Por isso que nós temos que ter cristãos nesse tipo de atividade também. Outra questão é na Europa, né, a herança do iluminismo e do liberalismo, crianças, jovens, adolescentes estão muito suscetíveis a esse tipo de pensamento materialista, né, um forte apelo ao materialismo, ao ateísmo, e eu tive momentos lá na Rússia de trabalhar com crianças, vamos assim dizer, né, tinha uns 13 anos, que se declarava ateu e ele não queria saber nada de Deus e estava num acampamento cristão, no caso, né, de futebol, e nós podemos compartilhar um pouco de Deus para ele, mas ele já se considerava ateu desde criança. E grande interesse também pelo futebol brasileiro e pelos esportes de uma forma geral. A gente fala futebol, mas como eu falei para vocês, o vôlei chama atenção, basquete também e alguns outros esportes. Então, brasileiro sempre é bem visto nessa categoria do esporte, principalmente chamado mais pela questão do futebol. Mas os outros esportes também tem. Eu tenho amigos aí que tem pessoas que trabalham com basquete, trabalham com vôlei, e brasileiro sempre é bem-vindo pela nossa característica, né? Como eu falei para vocês, quando você está trabalhando com um projeto de futebol, por exemplo, ou de qualquer outro esporte, seja lá qual for, você pode envolver as famílias na comunidade. Sabe por quê? Porque quando nós trabalhamos lá na Rússia, basicamente com crianças e adolescentes, as crianças, elas acabam indo para a quadra, indo para o campo e levam o quê? Levam, eventualmente, o pai ou a mãe, né, seja para levar e trazer de carro, alguma coisa assim, o pai e a mãe ficam ali assistindo o jogo e etc. E isso é o momento que você tem de entrar em contato com os pais da criança, saber onde que ela mora, qual o nome dela, dos pais, no caso, né, e idade, etc. Então, é um momento que talvez você não teria outra oportunidade de entrar na casa de pessoas, principalmente na Europa, que é um pouco mais fechado, né? Então, ela está num ambiente neutro e ela está suscetível a conversas. Você não está lá para converter ninguém, né? Mas você está lá para ser luz. Então, pais e mães, eles acabam indo em dias festivos, né? Então, tem testemunhos aí de festas da família que foi organizada pelas escolinhas e muita gente apareceu lá e pode ouvir um pouquinho de Deus. E outra questão que eu falei antes para vocês, rapidinho, autoridades locais. Gente, mesmo que essas pessoas, mesmo que as autoridades sejam ateus, sejam ímpios, sejam pessoas que não querem saber de Deus e etc., mas quando eles veem que você está trabalhando com crianças, com os adolescentes, de uma forma responsável, de uma forma bem técnica, né, de uma forma, vamos assim dizer, amorosa também, com interesse pela vida das crianças, isso dá um respaldo diante das autoridades. Nós temos aí, por exemplo, essa foto que você está vendo aqui, né? Isso, obrigado. Esse pessoal é demais, pessoal da técnica, depois bater palma para eles, ó, muito bom. Temos aí a diretora de uma escola com tinha 2.200 alunos, e ela abriu a porta para nós estarmos lá
né, fazendo um trabalho de clínica de futebol, um jogo com as crianças. Foi uma tarde muito divertida, muito boa, né? E eles convidam a gente para voltar lá, porque eles sabem que esse tipo de trabalho é muito difícil, pessoas se voluntariarem para fazer isso é um pouco complicado. Então, autoridades na escola, nós tivemos, por exemplo, numa outra cidade, o vice-prefeito abrindo os jogos que nós teríamos lá, uma festa do esporte, no dia organizado pela igreja local, o vice-prefeito esteve lá. Autoridades como o diretor da polícia local. Gente, muito interessante isso, tá? Você não está, vamos assim dizer, fazendo ali um proselitismo, ou você não está lá para, sabe, para pregar a placa da sua igreja e etc., mas você está lá para ajudar pessoas, para se envolver com crianças, e quem está de fora percebe isso. Quando você é sal, quando você é luz, as pessoas percebem, elas não ficam indiferentes, ok? Agora, se você vai lá tentar fazer de outra forma, um evangelismo mais como se faz no Brasil, muitas das vezes, isso não vai ser aceito e vai ter dificuldades. Então, você tem que oferecer algo que a comunidade se interesse. E esporte é uma dessas possibilidades, principalmente em alguns países europeus que não têm necessidade de nada, entre aspas, né? Não precisam, mas eles estão abertos para essa questão. E quando isso acontece, autoridades estão lá, muitas vezes a mídia local vem presenciar, vem fazer reportagem. Nós temos aí, por exemplo, aqui, né, um dos integrantes da nossa equipe dando uma entrevista para a TV local. Nesse primeiro projeto, vocês terem uma ideia, 5 emissoras de TV foram fazer a cobertura do projeto, tá? E apareceu no jornal local e etc. Então, tem muita coisa que dá para fazer e a ressonância pode ser grande na comunidade local. Outra questão, por exemplo, que nós temos aqui do lado, oportunidades impensáveis. Esse grupo está orando por crianças num hospital de câncer infantil. A diretora autorizou, as enfermeiras autorizaram, ali no meio estão as crianças que estão no hospital, certo? Eles tiveram uns momentos lá conosco, e que era brasileiro, jogador e esportista tal, eles levaram até a quadra, ficaram uns momentos lá, e aí pedimos para orar por aquelas crianças, e a diretora disse, pode orar. Olha só como é interessante, o que você consegue fazer através do esporte. E pode deixar aqui, porque agora as fotos vão ser desse tamanho mesmo, vai dar para ver algumas coisas. Você pode promover, por exemplo, torneios. Gente, torneio de futebol, torneio de vôlei, torneio de tênis de mesa. O que você pensar? Lá na Rússia, na cidade que nós estávamos, eles promoveram um torneio de tênis de mesa na igreja. Vários adolescentes e crianças apareceram para participar. Então, é uma estratégia, é uma maneira de você difundir também o trabalho, não da denominação da igreja, mas o trabalho cristão, tá? Então, você pode fazer isso com a comunidade local. Nós chamamos de clínicas ou masterclass, né? Quando você vai apresentar alguma coisa para eles, fazer embaixadinha, fazer algumas brincadeiras lúdicas e etc. Você chama as crianças, aqui nós estamos numa escolinha de futebol profissional, mas eles nos chamaram tinham brasileiros lá, né? E eles estão aí, as crianças estão ouvindo, e geralmente criança e adolescente tem muito mais respeito do que jovem e adulto. Geralmente jovem e adulto já tem um pouco mais de resistência, eles querem mostrar que eles sabem, mas criança tem a tendência de ouvir, eles param para ouvir quando se fala. Treinos acontecem, né, nós estamos aí numa das cidades na Rússia, que inclusive foi sede da Copa de 2018, em Volgogrado, e nós fizemos aí com algumas escolas também, trabalhos, treinos e etc. E promovemos acampamento. Olha só, o gramado não é um gramado de grama sintética, nem é primeiro mundo, mas você acha que as crianças estão percebendo isso, ou estão dando atenção para isso? Eles estavam lá num acampamento com brasileiros, e nós fizemos várias atividades, não tinha só futebol, tinha outras atividades. Então, esporte, gente. Pega a ideia, vai pegando a ideia, vai tendo ideia, depois eu quero ver as perguntas de vocês, eu quero que vocês comentem aí, façam as perguntas, que a gente vai resolver um tempinho aqui.
tá? E isso leva a compartilhar, tá? Tem um momento que as crianças jogam, brincam, fazem um monte de coisa, mas dá aquela cansada, e aí você diz, vamos tomar uma aguinha agora, vamos sentar aqui em grupos, tal, e aí os professores vão lá e começam a falar alguma coisa, contam uma história, né? Existe um momento para você poder compartilhar também, certo? Isso aqui lá na Rússia, gente, pensa num país que tem muita restrição, mas nós tivemos sempre a oportunidade de compartilhar. Além disso, podemos promover programas de treinamento para, treinadores, enfim, cristãos. E esses caras que estão aí, gente, que estão nessa foto aqui, né, eles estão espalhados pela Rússia. Hoje nós temos muitas escolas que foram fundadas, não é por mim ou pela nossa equipe, são os russos que fizeram o trabalho, pela ação de Deus, mas as coisas acontecem porque nós demos um treinamento para eles lá. Então, muita coisa pode acontecer. Pode visitar igrejas, estou aí numa das igrejas, talvez uma das maiores igrejas da Rússia, né? Com muitos membros, ela fica num teatro muito, muito grande, essa igreja. Testemunhar, compartilhar, falar daquilo que Deus faz na nossa vida. Então, as oportunidades são enormes. E quais são os resultados? Eu estou quase acabando aqui para dar tempo para vocês colocarem as perguntas. Essa multidão que eu sei que está aí do outro lado, né? Qual é o resultado? Essa criança feliz, que maravilha! Isso é um dos nossos colaboradores que está lá na Rússia, né? E por causa desses treinamentos que eu mostrei antes para vocês, desses treinamentos aqui, tá? Esses caras foram pela Rússia e já existem 4. Deixa eu ver se aparece aqui, vai aparecer. Isso, olha aqui o meu mouse aparecendo ali. Existem 4 bases de escola de futebol cristã para crianças. E essas escolas, elas estão espalhadas por 4 regiões, como se fosse no Brasil 4 estados. Vamos pegar aí bem distantes, é como se fosse Manaus, Fortaleza, Porto Alegre e Cuiabá. As distâncias são essas, tá? Mas essas escolas já fundaram as suas filiais. Então, reunindo tudo que nós temos aqui nesse quadro, nós temos aí mais de 20 escolinhas de futebol cristãs na Rússia. Por quê? Porque o esporte tem apelo. E algumas dessas escolinhas não tem mais só futebol, tem futebol, vôlei e alguns outros esportes que eu sei que vocês talvez nem sequer conheçam, que são populares na Rússia. Olha que coisa maravilhosa. Você pode perceber o impacto que isso tem na vida desse menino aí, que deve ter uns, não sei nem quantos anos essa criança tem, uns 5 anos, né? O que ela vai levar para o resto da vida, 5, 6 anos? Então, o impacto de uma palavra, e a proposta é influenciar as famílias, transformar o ensino do futebol e do esporte. E aí eu não poderia sair do chavão, né? Temos aí uma foto do pessoal fazendo treinamento na neve. Todo mundo acha que só tem neve na Rússia. Não é assim, gente, né? Mas aí, para colocar um chavãozinho aí, para ficar bem clichê, eu coloquei uma foto do pessoal fazendo treinamento na neve, tá? E aí, uma das escolas dos alunos que participam dessa escola aí, a escola se chama Svoboda, que significa liberdade em russo. Os resultados, e eu queria compartilhar isso daqui para vocês. Estamos indo para o fim. Calma, Glauber. Estamos indo para o fim. Essa foto me marca muito, porque nessa foto aí, um dia que nós fizemos um trabalho, o preletor, ele falou sobre o melhor amigo que você poderia ter na vida. Ele foi jogador profissional na Europa, certo? Jogou em grandes times da Europa. Ele é cristão e ele disse que ele procurou a vida inteira por um amigo de verdade, porque no futebol, no esporte, tem muita, como se diz na gíria, muita trairagem, muitos problemas, e só que ele encontrou esse grande amigo em Jesus. E ele disse, eu quero convidar vocês que estão aí para virem aqui na frente para tornar Jesus o seu melhor amigo. E quando ele fechou a boca, cerca de 20 pessoas foram à frente, 5 jovens e adolescentes, para receber a Cristo. Isso vale muito, isso tem muito valor mesmo. Esse é o momento que eles estão orando por essas pessoas que decidiram seguir a Cristo, o melhor amigo. Resultado, essa foto também me marca muito.
apesar de eu quase não aparecer, mas eu tô nessa foto ali atrás, de bonezinho azul, não esse na frente, lá atrás, né? Resultado, mesmo que a pessoa não receba a Jesus, mas você levou luz, você levou palavra, você levou vida, certo? Desafios, oportunidades. Hoje na Europa existem muitas pessoas indo para lá. O mundo está se encontrando na Europa, né? Pessoas vindo de vários lugares. Existem campos de refugiados. Aí é um deles que não fica exatamente na Europa, fica na Jordânia, em Mafra. E o que você encontra lá? Você encontra esporte, você encontra futebol, você encontra crianças e tudo a ver uma com as outras, né? Projetos, gente. Um projeto para a Europa que pudesse abarcar vários países. O grande sonho aqui desse canal, o meu sonho, é levar o esporte para vários países na Europa e fazer com que Cristo seja conhecido naquele local. É visão de criar uma rede ministerial pelos países, aqui está pelo país, mas é pelos países, ampliar a influência nas escolas locais, alcançar novas regiões, processo de unificação da igreja local, que muitas vezes a igreja ela é dividida, mas pode ter um projeto que vai unificar, envolver mais igrejas no Brasil com esse tipo de ministério, encontrar parcerias para sustento de missionários lá, oferecer treinamentos e acampamentos de futebol, que é algo que eu não pude falar, mas é excepcional, e criar condições de trabalho para missionários brasileiros na Europa. Uau, consegui, Glauber, em 20 minutos, 25 minutos eu consegui colocar isso daí. Agora eu quero abrir aqui para perguntas, eu quero ver algumas perguntas que estão aqui, a produção que está aí do outro lado, tem alguma coisa que a gente pode falar aqui? Vocês que vão me induzir agora nas questões. Tem algum testemunho especial que gostaria de compartilhar, fruto desse ministério? Obrigado, Ana Carol. Irmã, tem tanta coisa que eu poderia falar aqui. Já coloquei um deles, né, que foi esse chamado para o grande amigo da vida, mas houve testemunho de criança, e aí foge um pouco daquilo, talvez, que a gente esteja acostumado, né, do aceitar a Jesus, de vir para a igreja, mas foi o que uma criança fez conosco. Nós estávamos dando uma clínica de futebol, né, um treinamento lá, e aí uma das crianças, no primeiro dia, ela teve uma boa interação com a gente, ela deve ter uns 5 anos por aí, e no dia seguinte, eu estava no campo, e ela se apegou muito a um dos nossos amigos lá do projeto, uma pessoa que estava no projeto, né? E aí a mãe dessa criança chegou para mim e disse: onde é que está o Alexis? Aí eu disse: está lá do outro lado do campo. E aí ela mostrou para o filho atravessou o campo para dar um abraço no Alexis. E foi muito legal, foi muito bonito essa atitude. Mas o que mais impressionou não foi isso. O que mais impressionou foi que essa criança tinha um bombom, né, um chocolate na mão, e ela pegou e entregou para esse nosso colega, que logicamente quase não aguentou, né, a emoção, e aí ele pegou e repartiu o bombom e deu um pedaço para a criança e ficou com outro pedaço. Isso tocou muito a gente, pelo amor, pelo afeto, pelo carinho. Aquela criança pensou no professor amigo, né? E ela no dia seguinte trouxe um bombom. Parece pouca coisa, parece bobagem, mas eu vou dizer uma coisa para você: isso toca, isso vale todo o esforço. Um ano depois, nós estávamos nessa mesma cidade, e nós estávamos fazendo um projeto lá, e aí daqui a pouco eu vejo entrando a mãe e a criança novamente para fazer parte do projeto, e aí eles me perguntaram onde é que está o Alex, e eu mostrei, e aquela criança saiu correndo de novo até o Alex para dar um abraço, e eles ficaram abraçados durante um bom tempo, e isso marcou muito. Então, você pensa assim, que influência esse professor, esse atleta teve na vida daquela criança, né? E quanto ela pode receber de influência de mais pessoas que vão estar lá ao longo dos anos. Então, esse é um exemplo, pode falar de outros, enfim, muita coisa aí, muita coisa mesmo. Opa, falei demais. Então, olha só, Daniela, qualquer esporte, você pode pensar aí, vôlei, basquete, falei tênis de mesa, existe jiu-jitsu, sabe, qualquer tipo de esporte que
pensa num esporte que você consegue trabalhar isso. Claro, você tem que ser uma pessoa que tenha, né, uma boa base ou um trabalho sério, porque as pessoas vão estar olhando. Aconteceu até um caso, deixa eu contar aqui rapidinho, desculpa, Galber, mas eu vou ter que mais um pouquinho aqui. Aconteceu um caso sério, isso é sério, num projeto de esporte. Nós estávamos numa quadra jogando, né, com as crianças, tá? Sabe aquelas crianças de 7, 8 anos? E aí o pessoal da equipe lá são ex-jogadores profissionais, e enfim, né? E aí logicamente, quando você está jogando com criança, você não vai jogar sério, você está jogando ali, deixa ela te driblar, deixa passar, deixa fazer gol, né? E tudo é festa. Quando a criança faz gol, você faz festa com a criança, porque isso é o ambiente. E aí eu estava do lado de fora, e aí eu ouvi alguns adolescentes, um pouquinho mais aí dos 16 anos, por aí, né? Dizendo assim, esses brasileiros aí não jogam nada, não sabem nada, tal, né? E eles eram o pessoal que ia jogar depois. Acabou o jogo ali com as crianças, eu reuni os brasileiros, aí o nosso pessoal, e disse, olha, gente, é o seguinte, eu quero que vocês joguem sério agora, tá? Joguem sério, porque o testemunho tem que ser dado, porque eles estão achando que esse trabalho não é sério. Resultado, acho que o jogo acabou 20-0 para nós. Tá? E aí o que acontece? Existem momentos que você tem que brincar, mas existe um momento que você tem que mostrar a autoridade. Então, todo esporte é válido, mas você tem que ter autoridade também no momento sério, de fazer a coisa séria, não é só brincadeira, só lúdico, não. Tá? Então, qualquer esporte. O que mais chama atenção realmente é o futebol, não tem como lutar contra isso. Tá? Eu não sou daquela pessoa assim que vê futebol em tudo, que eu assisto até a quinta divisão do citadino de futebol lá do interior do Pará, do Paraná, né? Não é essa a questão. A questão é que realmente o futebol tem visibilidade. Todo moleque gostaria de ser um Ronaldo, gostaria de ser um Messi, um Neymar e etc. Então, tem esse apelo. Outra coisa que é interessante, esporte, quando você fala, por exemplo, futebol, vamos tirar da cabeça essa ideia de que futebol é para menino. Esquece isso. Talvez o maior campo missionário que existe no esporte, no futebol principalmente, são as meninas, tá? Porque elas têm muitos problemas mesmo. Então, uma figura de um treinador, ou melhor ainda, de uma treinadora, é fantástico, porque pouca gente trabalha com isso. É um campo totalmente branco. Então, assim, esportes mais visados, futebol, vôlei, basquete, esses são os que todo mundo quer, tá? Aí tem os outros, vamos assim dizer, entre aspas, de menor ressonância na mídia, mas que também são válidos, entendeu? Que nem eu falei, por exemplo, você tem lá karatê, judô, né, que são coisas que também fazem parte da cultura brasileira, de uma certa forma, temos medalhas de ouro nas Olimpíadas sobre isso, vale a pena. Se você tem algum esporte, coloca aqui, se você pratica algum esporte, nós temos tempo aí, coloca aí, eu me interesso por isso, eu me interesso por aquele outro. Por quê? Aí você vai perceber que tem gente aqui que, de repente, pratica um outro esporte que também é válido. Todas as igrejas aceitam o projeto de esporte ou tem igrejas que não veem com bons olhos? Daniela, tocando em um assunto bem polêmico aqui, mas perfeita a sua pergunta. Você sabe que durante muito tempo, que nem eu falei para vocês, há 30 anos atrás, você jogar qualquer coisa era pecado. O pessoal até falava que a bola de vôlei, de futebol, era o ovo do diabo, né? Então, assim, existia um preconceito muito forte contra, porque ele dizia assim, futebol o pessoal vai lá para beber, o pessoal vai lá para brigar, entendeu? Então, o esporte tinha essa questão negativa, o pessoal é muito mulherengo, o pessoal vive a vida de farra e tudo mais. Graças a Deus, isso já mudou. Graças a Deus, muita coisa já mudou e muitas pessoas já veem hoje isso como uma plataforma, uma ferramenta, melhor dizendo, de evangelização. Então, no Brasil, tem mudado.
Tá? Eu sei que, por exemplo, o caso que eu sei é leste europeu ali, né, Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, aqueles países da ex-União Soviética, existia e existe ainda certa resistência, mas não tem, os resultados são, eles acabam minando a resistência, porque você vê muita coisa acontecendo, você vê milagres acontecendo, pessoas que nunca tiveram acesso ao evangelho, estão ouvindo, estão lendo, estão aprendendo da palavra de Deus. Gente, quando se fala de esporte, também é outra coisa, tá? Você vai fazer um treino, você não vai pegar com as crianças lá, abrir a Gênesis e vai ler Gênesis, né? De Gênesis até Apocalipse com a criança. Se você vai dar treino, você vai dar treino. Mas existe o momento da água. E aí é estratégico, 5 minutos que você chega lá e conta uma história. E se eu tiver tempo, eu quero vou contar uma historinha que a gente falou sobre compartilhando o evangelho sem compartilhar com o evangelho. Mas, sim, tem igrejas que são resistentes e é só o Espírito de Deus mesmo para ir quebrando isso, né? Porque tem resultados. Vamos lá. Há já muitas igrejas ou agências missionárias brasileiras envolvidas com esporte na Europa? Não. Infelizmente, não. Existem os nossos pioneiros brasileiros, os brazucas, que vão lá com a cara e coragem e que quebram pedra, mas nós estamos organizando, inclusive aqui o próprio pessoal do canal, depois o Glauber pode colocar aí, né, Glauber, que nós temos aí um grupo no WhatsApp sobre esportes, e nós estamos falando sobre isso, vamos organizar alguma coisa para ir lá. E aí eu estou me dispondo, com a experiência que a gente já teve, com a experiência de outros pastores lá, para promovermos projetos inclusive de cunho humanitário. Já estou fazendo a propaganda aqui, viu, pessoal do Missões na Europa? Estou fazendo a propaganda aqui. Gente, nós temos que tomar atitude. Nós estamos sentados, o Brasil está sentado em cima de uma mina de ouro, porque brasileiro é dotado, né, de capacidades esportivas, nem todos, né? Mas outra coisa, você não precisa ser treinador, você não precisa ser jogador, você não precisa ser atleta para fazer parte do ministério. Sabe por quê? Nem me lembro aí quem foi que falou, né? Mas por quê? Porque às vezes, gente, quem está na quadra, ele não consegue, às vezes, ver a coisa mais ampla, tá? Então, muitas das vezes, nós precisamos de gente que sejam administradores, que tenham uma visão. Não, esporte é uma ferramenta, mas eu não estou na quadra, eu não estou no campo, mas é o cara que está fora da quadra linha, que está vendo as necessidades. Por exemplo, um exemplo clássico. Uma vez nós fomos dar um treino lá na Rússia, e chegou no meio do treino, na linguagem do futebol a gente fala boleiro, né? Os boleiros tudo foram para a quadra e foram fazer o treino deles lá com as crianças. Só que ninguém se preocupou com uma questão simples. Ninguém pensou em água. Na metade do treino, alguém disse, as crianças estão com sede, vamos parar agora para a água. Foi uma correria para encontrar os galões de água em algum mercado, porque ninguém pensou nisso. Então, gente, tem questões que, às vezes, quem está na quadra não vai se tocar, mas precisa daquela pessoa do lado de fora para dizer, precisa da água, precisa dos coletes, precisa arrumar aqui, né, precisamos ver a quadra em geral, né, então, Ministério de Esporte não é só para quem joga, não é só para pessoas interessadas, não é só para homem, não é só para jovem. Você pode ter 80 anos e pode fazer parte do ministério. Ok, talvez não vai correr na quadra, mas vai estar do lado de fora trazendo a logística da coisa. Pois é. Existe alguma literatura específica sobre missões com esporte? Que eu conheça, não. Existe alguma coisa em inglês, talvez. Existe um livro que fala o testemunho de um treinador cristão, tá? Um treinador americano, de futebol, do nosso futebol, não do futebol americano, futebol brasileiro, enfim, né, em inglês, mas você não vê muito isso, justamente porque poucas pessoas estão produzindo isso. Ainda nós estamos na fase de maturação dessa questão. Tá? Você vê testemunhos, jogadores que escreveram o seu testemunho, agora vai ser lançado livro aí de um jogador famoso, né,
de algumas décadas aí, que é cristão, ele vai falar sobre isso, tal, mas não sobre como desenvolver o Ministério de Esportes. Na verdade, nós damos curso, eu dou curso, de como implementar um Ministério de Esportes numa igreja local, seja no Brasil, ou seja em qualquer lugar, porque existem passos básicos, tá, de como fazer esse projeto, tá bom? Mas não, que eu saiba, não tem literatura, não. Tomar água que não tu vê a próxima. Existe um grupo, que eu conheço aqui do próprio canal, inclusive, né, que eu acabei conhecendo aqui no canal, graças a Deus, trabalhando com jiu-jitsu, com judô, trabalhando, logicamente, com futebol, e que eu me lembre é isso. Não existe muita gente, tá? Eu gostaria de ver isso bem mais desenvolvido. Por quê? Porque nós precisamos ter mais gente, vamos assim dizer, é menos teológico, né, gente? É mais prático, você estar ali junto com as crianças, estar junto com as pessoas, compartilhando e etc. Então, infelizmente, nós temos poucas, mas existe os guerreiros lá, existe esse pessoal que tá lá no ataque, tá fazendo gol, mas o jogo tá complicado, o campeonato é difícil lá, viu? Qual país seria mais fácil ou menos efetivo em evangelizar com esportes? Ó, saindo de Europa, tá? Já ouviram falar na Coreia do Norte, certo? A Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo, certo? E há uns mais ou menos 10 anos atrás, um pouco menos, eles receberam uma equipe de futebol, né, do nosso futebol cristã, para jogar com times locais. E eles puderam, com muita restrição, mas eles puderam falar que eles eram cristãos, que eles criam em Jesus e etc. Claro, muito controle, porque você sabe que Coreia do Norte, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não existe limite. Sabendo trabalhar bem, né? Você não vai pegar uma Bíblia e jogar no pessoal e tentar converter eles. Se você souber trabalhar bem, os países mais fechados, eles aceitam trabalhos de futebol, porque você está oferecendo algo que eles querem, entendeu? Outro país que é um dos países mais fechados, muçulmano, Myanmar, tá, lá na Ásia, a gente sabe também que eles receberam equipes. Então, assim, o próprio presidente do país recebeu essa delegação cristã lá, e levou eles para vários lugares do país. Então, assim, o esporte, ele atrai, tá? A Rússia é um país fechado, Bielorrússia é um dos países mais fechados da Rússia, mas nós temos lá 5 escolinhas de futebol cristãs. Então, assim, eu acho que existem algumas restrições, né, mas o futebol e o esporte brasileiro, o brasileiro ele não é ameaça para ninguém. O brasileiro não é ameaça, ele não é uma superpotência mundial que ameaça. O que nós exportamos é futebol. Então, quando eu digo futebol, gente, esportes, de uma forma geração, vamos achar que eu só estou falando de futebol aqui, tá? Então, não existe país fechado. Daniela está participando bem hoje, Daniela. Estudo esportes de aventura e acredito que eles podem ter uma grande aceitação, com certeza. Haja vista que estão crescendo e ganhando visibilidade. Qualquer coisa que tenha a ver com isso, com saúde, gente, saúde, né? Hoje está muito essa coisa, né, das pessoas fazerem exercícios, fitness, etc. Enfim, né? Qualquer prática de esporte. E se você vai com alguém que tenha capacitação técnica e seja cristão, porque não é só você ser cristão, não é só ser um bom treinador, é você ser um bom treinador cristão, porque você não vai lá para, vamos dizer, o objetivo não é converter a pessoa à força, né? Mas é de você compartilhar, de você modificar. Uma das treinadoras, uma moça lá na Rússia, me disse a seguinte frase que para mim marcou bastante. Ela disse: eu não só quero treinar, eu quero revolucionar a maneira como é dado o treino de futebol aqui na Rússia. Ela, como cristã, ela disse: eu quero revolucionar a maneira como se dá treino de futebol na Rússia, ok? Então pensa nisso, como que você pode impactar. Não precisa ser na Rússia, na França, na Itália, onde for. Pode ser aqui no Brasil. Começa no Brasil, né? E vá
para a Europa fazendo isso. Mais perguntas, vamos lá, gente, vamos lá que o tempo está correndo. Temos de alguma forma ligar missões com esportes com os pastores locais? Deixa essa daí, coloca de novo, por favor. Temos de alguma forma ligar missões com esportes com os pastores locais? Sem pastor local, não faça. Agora pode tirar isso daí. Sem a igreja local, não faça nada. Sabe por quê? Porque essas pessoas que você está discipulando, que está trabalhando, elas precisam ir para algum lugar. Elas precisam, a partir do momento que elas entendem que você vai reunir esse grupo e vai compartilhar a palavra, e alguns vão ter interesse de ouvir mais, você vai ter que levar para algum lugar, para algum grupo. E a melhor pessoa para evangelizar, para discipular, é um nativo, é um local. Você é a ponte, você não vai... Não que você não possa fazer, mas pensa, quem é que domina melhor a língua? Quem é que domina melhor a cultura? Que pode dar os exemplos que a pessoa vai entender? Quem é que é a pessoa que vai comunicar mais? Se não, um local. E se você não tem um trabalho locado com uma igreja local, com pastores, com liderança, vai ficar bem mais difícil. Todos os projetos que nós lidamos sempre é com a igreja local. Eles que vão dizer quando vamos fazer, onde vamos fazer, com quem vamos fazer. Então, é eles que direcionam. Nós não chegamos lá e dizemos o que nós queremos. Chegamos lá com as bolas, né, com os coletes, com os cones e tudo mais, a rede, e dizemos para o pastor, aonde que o senhor quer que a gente vá e como que o senhor quer que a gente faça? Porque ele é a pessoa que conhece o local. Quando nós vamos embora, quem fica lá é o pastor para cuidar dessas ovelhas. Ok. Foco no relacionamento. Sim, Mozart. Foco no relacionamento. Mas muito mais do que isso, sabe o que acontece? Você se torna uma extensão da família. Quem é professor aí, ou trabalha na área de educação física, etc., pode talvez até testemunhar isso. Você acaba se tornando uma certa extensão da família, porque às vezes o que acontece lá na casa, com o pai, com a mãe, com o irmão, enfim, ele não tem com quem falar, ele tá lá no treino, você vê que a criança tá meio assim, você pergunta para ela o que foi, e eventualmente ela vai te contar, e ali gera, né, uma relação muito bonita, pode gerar relacionamento com os pais, que nem eu falei, o pai vai ver o filho dele no torneio, passou o ano inteiro treinando para aquele torneio, o filho convida com todo carinho o pai e a mãe, eles vão estar lá, e aí você pode conhecer, você pode ter uma festa da família. Uma das escolas, eles promovem a festa da família, que é um dia que vão jogar, né, mas também vão se divertir, vão estar todos juntos, os pais jogam com os filhos, é uma coisa muito legal. Então, relacionamento é tudo nessa questão. Tem, por acaso, esportistas brasileiros fazendo missões com esportes na Europa? Tem cristãos, tá, que eventualmente, esportistas profissionais que eventualmente ajudam. O grande problema é que eles não podem, por exemplo, participar de uma partida, de alguma coisa assim, por causa de contrato, né, com o clube e etc. Porque, imagina, se ele se machuca num jogo, tem uma torção, aí é problema para todo mundo. Então, mas o que acontece? Lá na Rússia nós tínhamos pessoas que eram dos grandes times ali, que estavam junto, davam entrevista, né, participavam, tipo assim, entravam em campo, abanavam para o pessoal, falavam alguma coisa. Isso é apoio, porque é visibilidade. Então, não é centrado no homem, isso não é a ideia, mas as pessoas, eu e você, todos nós, queremos ou não, a gente vê pessoas, e muitos ali vão para aquele ambiente por causa de A, B ou C. Tá? Então, existem esportistas que ajudam de alguma forma, mas profissionais é um pouco mais complicado. Inclusive, eu até mesmo não gosto muito, não dos profissionais, eu não gosto de levar esse tipo muito profissional, porque às vezes nós temos o efeito contrário, tá? Mas é sempre bem-vindo, né? A ajuda, o estar lá, o apoiar, o orar com a gente, mas às vezes acaba que o holofote sai
né, do projeto e fica em A, B, e aí não acaba tendo um efeito negativo. Mas vale a pena sempre ter contato, e eu estou pensando e trabalhando aqui com alguns ex-jogadores para ajudar a gente lá. Qual a sua experiência mais marcante quando evangelizou através dos campeonatos e esportes? Ô, Glauber, eu tinha que ter uma hora para falar sobre isso, mas vamos lá, vou resumir essa história, gente. Uma dessas cidades que nós estávamos, que inclusive apareceu ali, a foto que tinha um monte de crianças correndo no campo. Naquele dia nós tínhamos ali umas 50 crianças, mais ou menos, e aí o pessoal disse, olha, agora a gente vai ter o intervalo aqui, porque as crianças já fizeram tudo, os exercícios, e aí, Lealdo, você vai ali dar uma palavra. Tinha que falar em russo, o único que falava russo lá da equipe era eu, né? E aí vai falar lá com as crianças, né? Dar a preleção, ali. E aí o que aconteceu? Nisso daí o pastor chegou aqui no meu ouvidinho, né? E disse, ó, disfarça, mas dá uma olhada ali na tribuna. Tá vendo aquele cara ali sentado? Aquele cara é o dono do estádio. E ele tá observando a gente. Então, pega leve no que você vai falar aí. Tipo assim, né? Não faz nenhum apelo, não fala de Bíblia e etc. Não pega pesado aí. E eu falei para vocês, a recomendação sempre ouve o pastor. Porque ele sabe que se nós falássemos alguma coisa, ele poderia comprometer todo um projeto. Tá? Porque se aquela pessoa que estava lá, que tinha o poder de vetar, poderia chegar na prefeitura, denunciar, ia ser uma confusão, ia ser ruim. Então, o que eu fiz? Eu cheguei para o pessoal e disse, olha, eu quero contar para crianças, né? Quero contar uma história para vocês. Certa vez um rapaz tinha um sonho de jogar futebol. Quem aqui tem vontade de jogar futebol? Todo mundo levanta a mão, lógico, estão lá para quê, né? E aí eu disse, quais times que vocês gostariam de jogar? Aí o pessoal fala, Bayern, Barcelona, Real Madrid e tal. E eu disse, esse garoto tinha essa vontade. Ele queria jogar bola nesses lugares, etc. E aconteceu, a gente foi falando, né? E aí aquele rapaz cresceu, aí um dia ele foi embora de casa, foi jogar num grande time, aí quando ele estava lá, ele se machucou, e aí o pessoal não mandou ele embora, ele estava com problemas financeiros, ele tinha gastado tudo lá com bebidas, mulheres e festas e etc. E até que um dia ele se lembrou do pai, e aí ele pega e volta para casa e o pai daquele jogador o aceita. Pergunto para vocês não precisam ser muito inteligentes biblicamente falando, né, gente, para entender qual a história que eu contei. E aí eu perguntei para as crianças, o que vocês acham? Ele fez certo ou fez errado em sair, fugir de casa e tal. As crianças disseram, não, errado. E eu disse, olha, vocês têm que obedecer os pais, obedecer aos professores de vocês, mas acima de tudo vocês têm que obedecer a Deus, porque Deus, ele está olhando por vocês. E um dia, se vocês estiverem longe de Deus, vocês forem embora, ainda assim ele está olhando para vocês e vocês podem voltar para ele. E essa história quem contou foi Jesus, o Jesus lá da Bíblia. Ponto. Então eu não entrei em questões religiosas, não ofendi a cultura de ninguém, são histórias da Bíblia, mas contada de uma outra forma. No ano seguinte, como é que se diz, o ministro de esportes da cidade nos convidou para estarmos realizando o projeto lá. Não é o ministro de esportes do estado, né, da região ali, nos convidou para desenvolver o projeto lá, porque ele gostou muito desse primeiro ano. Então, tem que ter sabedoria em como você fala também. Como que pode orar por tudo isso? Olha, ore por mais pessoas envolvidas com essa visão, pessoas que vão lá como missionários, né, nesse sentido. Orem também pela igreja brasileira para que tenha a visão de que a pessoa está indo para lá não é para jogar, não é para se divertir, não está passeando, porque muitas vezes a pessoa vai para a Europa lá para passear. Não é isso, né? Queremos que a igreja brasileira se envolva com missões e com esporte. Queremos que a gente use o que nós temos aqui, que é muito precioso. E também por esses lugares que vão receber o evangelho pós-Covid. Gente, a Europa está passando uma situação agora e a sede e a fome que isso vai gerar neles lá será muito grande. Já mas ela será maior ainda. E nós temos uma preciosidade, que é o evangelho e a ferramenta que são os esportes. Então,
ore pelos projetos. Existem projetos surgindo aí no Brasil e em outros países da América Latina para levar o evangelho para refugiados, para pessoas locais nativos, né, franceses, italianos, alemães, russos, etc. Então, são projetos que, se Deus permitir, nós vamos chegar lá. Então, pelos missionários que estão indo, que estão lá, pela igreja aqui e pela igreja lá e pelos países, de uma forma geral. Ufa! Tem mais alguma aí, ou Gabriel? O tempo já estourou, hein? Rapaz, se tiver, toca aí que a gente mata no peito e chuta pro gol. Ah, tá bom. A Carol tá colocando aqui, o tempo tá indo. Gente. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Tem os contatos aí, se vocês quiserem, tá, gente? Tem os contatos aí que eu coloquei. Você pode encontrar a gente tanto no Face quanto no YouTube. Lá tem várias coisas para você assistir, se você quiser ver mais. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima.